Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Terapia Cognitiva Podcast. Meu nome é Giovanni Perger, eu sou psicólogo e criei esse programa com o objetivo de discutir e divulgar temas de interesse de terapeutas cognitivos formados ou em formação. Esse e outros programas vocês podem encontrar no site www.tccparatodos.com. No episódio de hoje eu vou discutir um pouco da terapia do esquema para o toque, que é de grande valia principalmente para os casos de toque refratário. Quando a gente estuda o tratamento do toque, nós vemos que o tratamento padrão para esse transtorno é a chamada exposição e prevenção de resposta, que resolve uma grande parte dos casos. Porém, existem algumas situações em que o paciente não consegue realizar os procedimentos de exposição e prevenção de resposta. E, sem esse tipo de exposição, sabe-se que o toque vai continuar aí fazendo parte da vida do paciente. O que vamos ver nesse podcast é como que a terapia do esquema pode ajudar abordando estruturas mais profundas, de modo que o paciente possa se engajar efetivamente num exercício de exposição e prevenção de resposta. Saliento que não é que a terapia do esquema ou o trabalho sobre os esquemas maladaptativos vai substituir o elemento comportamental da exposição e prevenção de resposta. Antes disso, a terapia vai servir para conseguir mobilizar o paciente no engajamento com essas estratégias comportamentais. O primeiro elemento do modelo da terapia do esquema do toque envolve um aspecto de avaliação, primeiramente, daqueles elementos que estão mais acessíveis à consciência do paciente. Em outras palavras, aqueles elementos que o paciente traz espontaneamente no seu relato, os quais fazem referência à conexão entre comportamentos, pensamentos e emoções. Pode acontecer, por exemplo, de o paciente dizer que ele tem pensamentos de ele abusando sexualmente do seu filho e, em função disso, ele conclui que ele deve ser uma pessoa má. Então, essa conexão entre a imagem que ele tem, o pensamento de abusar o filho e o significado de ser uma pessoa má, já é trazido de maneira pronta pelo paciente. Ainda nesse primeiro ponto, é avaliado também a questão de o significado que tem para o paciente ele ter esses pensamentos intrusivos. Isso ainda no nível do que o paciente traz conscientemente. A gente avalia também a questão de o que o paciente pensa sobre o fato de ele ter esses pensamentos, impulsos ou imagens que vêm de maneira intrusiva. Então, uma pergunta-chave que a gente pode fazer aqui é simplesmente colocar para o paciente: o que tu pensa sobre o fato de tu ter essas imagens, esses pensamentos na tua cabeça? E, por fim, o primeiro ponto do modelo coloca que a gente vai observar também a necessidade consciente de comportamentos de segurança, tais como rituais, busca de reasseguramento e etc. Então, uma pergunta que nós podemos fazer aos pacientes é: o que tu acredita que aconteceria se tu não colocasse em prática tal e tal comportamento? Que daí, com essa pergunta, nós vamos ter uma ideia do quanto o paciente percebe uma necessidade de ter os comportamentos de segurança. O segundo elemento da terapia do esquema para o toque envolve também uma avaliação, só que agora não uma avaliação daqueles elementos que estão mais acessíveis à consciência, mas aqueles elementos menos acessíveis. Então, aqueles
aspectos que são mais tácitos vão ser tornados explícitos. Basicamente, são 3 aspectos que nós devemos avaliar no sentido de tornar o então tácito em explícito. O primeiro elemento é o papel que as respostas do paciente têm sobre a perpetuação dos sintomas que ele possui. Então a gente vai olhar tanto as respostas que ele tem cognitivas, emocionais e comportamentais, mostrando para ele o quanto que o transtorno se perpetua em função destas. Por exemplo, vamos mostrar para o paciente que o ato de ele realizar compulsões ou rituais funciona como uma espécie de vício, uma vez que proporciona um alívio de curto prazo, mas que logo em seguida uma nova fissura vem. O segundo elemento a ser tornado mais explícito é o papel que tem o sistema de valores do paciente, em termos de como que esse sistema leva ele a reagir de determinada forma. Por exemplo, paciente que tem obsessões de cunho sexual vai ter uma perturbação muito maior e vai reagir de uma maneira muito mais voltada de rituais e outros comportamentos de segurança, se ele tiver valores relacionados à moralidade, a bons costumes. Portanto, as respostas do paciente são explicitamente demonstradas como não sendo por acaso. E o terceiro aspecto implícito a ser tornado explícito é um entendimento da influência que a história do paciente tem sobre a maneira como ele reage a situações. Por exemplo, um paciente que tem pensamentos envolvendo figuras religiosas vai ter uma perturbação muito maior com esses pensamentos intrusivos se no passado ele tiver tido uma formação religiosa importante. A técnica de excelência, portanto, nesse segundo elemento do modelo é a flecha descendente, em que nós vamos perguntar pelo significado dos sintomas e, em função disso, aqueles elementos que antes não estavam acessíveis, agora vão estar mais acessíveis. Lembrando, é claro, que isso é apenas o início do trabalho, é apenas uma forma do paciente reconhecer que a maneira como ele lida com os pensamentos intrusivos não é algo da natureza, e sim algo dependente do sistema de crenças que ele tem, que por sua vez é uma consequência da sua história de vida. Terceiro elemento da terapia do esquema para o toque envolve um componente de psicoeducação. Nesse sentido, eu recomendo fortemente para os ouvintes que acessem o site www.tccparatodos.com e na parte do podcast sobre a terapia do esquema do toque, baixem ali um arquivo onde tem o modelo do esquema que deve ser compartilhado com o paciente. Portanto, se vocês tiverem de posse desse arquivo, fica muito mais fácil a compreensão deste terceiro item. Além do mais, recomendo a todos o download desse arquivo, uma vez que, além de ter um modelo esquemático do toque, vocês vão ter também um instrumento para usar com os pacientes, que, ao verem o arquivo, vocês vão conferir que, ao lado do modelo, com a parte teórica, tem espaço para colocar os exemplos do paciente. Portanto, o terceiro elemento envolve nós colocarmos para o paciente esse modelo, usando exemplos do próprio paciente, para que seja compreensível e tenha sentido essa explicação que nós vamos dar. O primeiro elemento do modelo diz que
esquemas cognitivos e emocionais disfuncionais pré-existentes, por exemplo, esquemas de vulnerabilidade, influenciam o processamento automático e estratégico dos eventos. Então isso quer dizer que o processamento que o paciente vai ter, tanto aqueles que surgem automaticamente, que são os automáticos, quanto o processamento estratégico, que envolve um pensamento mais reflexivo e deliberado, vão ser influenciados por esses esquemas emocionais. Então, se o paciente tem um esquema de vulnerabilidade, ou um outro exemplo, um esquema referente à necessidade de estar no controle, essa necessidade de estar no controle vai influenciar a maneira como ele vai vivenciar os eventos, que é o elemento seguinte do modelo, que coloca eventos internos e externos específicos são experienciados ou interpretados como perigosos. Vamos retomar o caso do paciente que tem um esquema de controle, de que ele precisa estar no controle. Se ele está no seu quarto e ele tem uma imagem mental em que ele sai correndo e gritando pela rua, esse pensamento ou essa imagem vai ser perturbador. Por quê? Porque ele tem esse esquema de controle. Ele só vai ficar perturbado e vai ver essa imagem como perigosa uma vez que ele precisa estar no controle de acordo com os esquemas. O terceiro aspecto desse modelo envolve fortes sentimentos de ansiedade ou desconforto, um impulso de agir para reestabelecer sentimentos previsíveis de segurança e de conforto, e também o medo de perder o controle. Aqui então entra um aspecto muito importante de ser trabalhado, que do ponto de vista da terapia tradicional é a fase da prevenção de resposta. Aqui é onde o paciente vai ter que resistir a esse impulso. O que acontece é que na hora que o paciente tem o estímulo que é avaliado como desconfortável, por exemplo, a ideia de sair gritando na rua, vai fazer com que ele tenha o ímpeto de agir, de voltar a estar naquela sensação de controle. Em outras palavras, vai haver o ímpeto por lançar mão dos comportamentos de segurança, ou seja, os rituais ou compulsões. O elemento seguinte diz então que vai haver uma hiperventilação, vigilância, pensamentos sobre pensamentos, supressão de pensamento, rituais cognitivos e comportamentais, busca de reasseguramento e evitação. O ímpeto do elemento anterior gera esse elemento que tem a ver com a prática dos rituais, dos comportamentos de segurança de uma maneira geral. O paciente que tem aquela imagem de sair correndo e gritando pela rua vai estar especialmente atento aos seus próprios pensamentos, vai ficar tendo rituais como dizer para si mesmo: eu estou no controle, eu estou no controle. Ele vai tentar simplesmente parar de pensar, ele vai cantar uma música, por exemplo, ou ele vai ter um ritual cognitivo como buscar obsessivamente pornografia na internet, que é algo que ele percebe como garantindo que vai fazer com que ele não saia correndo pela rua. Na busca de reasseguramento, ele pode ligar para um amigo, pode ligar para o terapeuta para certificar de que ele não vai fazer isso, e pode ter também uma evitação. Ele acaba não saindo de casa porque acredita que, estando em casa, vai haver mais chance de ele sair gritando numa situação constrangedora. A parte seguinte envolve interpretações e crenças sobre o inevitável fracasso das estratégias disfuncionais. O que acontece? O
paciente que tenta suprimir ou controlar os pensamentos está fadado a não conseguir colocar isso em prática como gostaria. Ou seja, se houver algum efeito das estratégias, esse efeito é de curtíssimo prazo. De modo que o paciente, quando perceber que as estratégias não estão funcionando, ou seja, que os pensamentos voltam, ele vai ter uma interpretação e uma crença de que algo está realmente errado, uma vez que, em tese, deveriam funcionar aquelas estratégias. Portanto, o fracasso dessas estratégias acaba sendo tão perturbador quanto a própria imagem ou pensamento intrusivo que gerou o desconforto inicial. Essa interpretação sobre o fracasso leva ao elemento seguinte, que é uma percepção de que os esquemas centrais do paciente foram confirmados. Aquele paciente que acredita que está no controle, quando ele percebe que o seu pensamento não consegue ser suprimido como ele gostaria, acaba reforçando a ideia de que ele precisa sim estar no controle. Por quê? Que, segundo o raciocínio dele, se ele não conseguiu suprimir aquele pensamento quando estava sozinho no seu quarto, ele vai estar mais propenso a perder o controle quando estiver na rua. E isso leva, então, a uma confirmação de que sim, ele precisa estar no controle, porque sair gritando pela rua seria algo realmente muito perturbador, muito constrangedor. E, por fim, o último elemento é uma intensificação da ansiedade e dos sintomas. Porque, uma vez que os esquemas são confirmados, o paciente vai querer ter mais controle. E uma vez que ele queira ter mais controle, o círculo vicioso se retoma. Ou seja, o paciente busca ter controle, aí ele interpreta eventos como perigosos, o que por sua vez gera rituais, que por sua vez fracassam, que por sua vez acabam reforçando os esquemas disfuncionais. Então, recomendo a todos, mais uma vez, que olhem o arquivo e, se forem trabalhar com seus pacientes, tenham à mão esse arquivo, porque é bem interessante de preencher enquanto a gente está fazendo esse elemento da psicoeducação, uma vez que não fica uma coisa muito distanciada da realidade. A gente tem ali, lado a lado, a descrição do modelo e um espaço para colocar o exemplo específico do paciente. O quarto item do modelo do TOC, da terapia do esquema, ocorre quando o paciente já está psicoeducado, conforme nós discutimos no item 3. Nesse quarto item, o que vai acontecer é que vamos dar um outro sentido para as obsessões do paciente. Dito de outra forma, as obsessões que o paciente tem vão ser reinterpretadas como sendo, pelo menos em parte, uma expressão das emoções do paciente. Portanto, o que nós vamos trabalhar é a ideia de que as obsessões, as ideias intrusivas, não são reveladoras do seu eu verdadeiro, ou não são reveladoras de que os esquemas disfuncionais estão corretos, mas sim elas são consequência de emoções que simplesmente podem ocorrer com qualquer pessoa. Então vamos pôr o caso de um paciente que tem pensamentos intrusivos de ele estar maltratando, violentando a sua filha, um nenê pequeno. Esse pensamento, essa imagem, era muito perturbadora, uma vez que o paciente tendia a identificar como sendo revelador de que ele era um mau pai ou uma má pessoa.
Aqui nós vamos trabalhar, portanto, que essas imagens podem ser consequência de outras questões que não isso, como, por exemplo, que ele teve um dia cheio, que ele está cansado, que ele se incomodou no trabalho e estava com raiva do chefe, e essas emoções, por sua vez, podem deflagrar esse tipo de imagens que vêm à cabeça. O grande ponto aqui, então, é não deixar que obsessões sejam tidas como tendo um significado revelador do, digamos, eu verdadeiro do paciente. Antes disso, as obsessões são simplesmente pensamentos que pipocam na cabeça, e o fato de eles aparecerem de uma determinada forma está bastante relacionado com o estado emocional do paciente. E, muitas vezes, as emoções, a melhor forma de lidar com elas é aceitando-as. Portanto, aqui nós vamos estar introduzindo a ideia de que certas obsessões, elas vão simplesmente ocorrer em função da emoção do momento. Isso é uma coisa passageira, é uma coisa transitória. Uma analogia que eu particularmente gosto de usar com os meus pacientes é a seguinte: pedir para que eles imaginem que a consciência deles é como se fosse a superfície do mar. Na superfície do mar acontece as maiores tormentas, o mar fica extremamente turbulento e parece uma cena absolutamente desastrosa, catastrófica. Porém, se nós pegarmos essa superfície e nos distanciarmos dela, ou seja, nos afundarmos e lá do fundo do mar olharmos para cima, nós vamos conseguir olhar de um ponto de vista sereno, uma vez que no fundo do mar não vai haver tempestade. Nós vamos estar observando a situação. E algo semelhante nós podemos fazer com os nossos pacientes nesse sentido. Colocar que eles podem observar as obsessões e observar que elas têm conexão com as emoções que estão sentindo no momento. Quando o paciente consegue ter um distanciamento, ele vai estar muito mais propenso, vai estar muito mais à vontade para conseguir se envolver no comprometimento de não colocar em prática os rituais, os quais, vale lembrar, são os que reforçam a volta das obsessões.